A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Hoje aqui quem está falando mais uma vez é o obreiro Edson e hoje nesse vídeo é sobre o que é pecado. Sim, isso mesmo. Hoje nesse vídeo o assunto então é sobre o que é pecado. Então, se os irmãos estão afim e ficaram interessados sobre o que é pecado, por favor, não deixa de curtir e não esquece de comentar. E o principal, meus irmãos, não esquece de se inscrever. Por quê? Porque daí mais pessoas serão alcançadas pela presença de Deus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Mas vamos lá. Irmãos, então sobre o assunto é o que é pecado? O que é pecado? Irmãos, vamos lá. Irmãos, pecado nada mais é do que uma transgressão que não agrada o coração de Deus. Ou seja, transgressões que não agrada os olhos de Deus. Mas o que é transgressão? Transgressão nada mais é do que atitudes, pensamentos, desejos que não agrada o coração de Deus. Por isso que se a gente for ver na Bíblia, no livro de 1 João, no capítulo 3, versículo 4, diz assim: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Meu Deus, é forte, meus irmãos, meu Deus. Então, por isso que o pecado, então, é nada mais do que uma desobediência à palavra de Deus. Por isso que o pecado é algo que faz com que as pessoas elas se afastem de Deus. Então, o pecado é isso. O pecado é algo que faz com que as pessoas se afastam da presença de Deus. Por quê, meus irmãos? Porque tem pessoas que acham que Deus está com elas. Mas, na verdade, Deus não está com elas. O que está com elas é a misericórdia e a graça de Deus. Pois Deus não habita em lugares aonde tem pecado, meus irmãos. Lugares aonde tem pecado, Deus não habita. Então, por isso que a Bíblia fala bem claro que o pecado, então, nada mais é do que uma transgressão contra a lei. Ou seja, é como se fosse uma pessoa desobedecer a palavra de Deus. Então, por isso que o pecado, então, é algo tão forte, é algo tão assim, como posso explicar, algo tão sobrenatural que faz com que as pessoas se afastam da presença de Deus. Por isso que talvez tem pessoas que também acham que o pecado está somente na bebida, no cigarro, nas drogas, mas não, meus irmãos. O pecado está também nos nossos pensamentos, nos nossos desejos e também nos nossos olhares. Por isso que o pecado ele está em todas as partes da terra, ou seja, o pecado ele está em nosso ao derredor, porque o pecado é algo que vem de Satanás, porque o primeiro ser espiritual que pecou contra Deus não foi nós, não foi nós, e sim foi Satanás. Satanás sim que foi o primeiro ser espiritual que pecou contra Deus. Então, por isso que o pecado vem de Satanás. Então, se a pessoa ela está pecando, a pessoa ela está fazendo a vontade de Satanás e nem sabe. Por isso, então, que o pecado é uma transgressão contra a lei. Por quê, irmãos? Porque talvez tem pessoas que talvez trabalham, né? Tem a sua casa, seu esposo, sua esposa, mas talvez elas nunca prosperam. Por quê?
Porque talvez estão no pecado, estão fazendo coisa errada, mas não querem assumir isso para Deus. Não querem admitir para Deus que estão erradas em alguma coisa. Por isso que se nós vamos ver agora no livro de Provérbios, no capítulo 28, versículo 13, diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra a misericórdia. Meu Deus, meus irmãos, meu Deus, com a palavra de Deus é forte. Então, por isso que talvez tem pessoas que trabalham, mas nunca prosperam. Por quê? Porque talvez estão pecando em alguma área, mas não estão sabendo reconhecer esse erro. Por isso que tem pessoas que trabalham, tem até 2 empregos, trabalham, mas nunca prosperam. Por quê? Porque talvez estão pecando em alguma área, mas não estão conseguindo enxergar esse erro. Então, por isso que tem famílias que talvez têm um bom carro, uma boa casa, mas não tem paz, não tem aquele amor verdadeiro, parece que nunca vão para frente, estão sempre reclamando, nada tá bom. Por quê? Porque talvez estão errando em alguma área e eles não estão sabendo reconhecer o erro. Então, por isso que a palavra de Deus ela é tão forte, meus irmãos, que ela veio para confrontar qualquer tipo de pessoa. E por a palavra de Deus, então, confrontar qualquer tipo de pessoa, é onde tem pessoas que não gostam de ouvir, mas também tem pessoas que gostam de ouvir. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é uma espada de 2 gumes, ou seja, ela corta e penetra os 2 lados do coração, meus irmãos. Então, por isso que nós que somos a igreja, a gente está aqui para falar sobre, então, o que é Deus e o que Ele faz na vida das pessoas. Mas a maioria das pessoas talvez ache que o pecado é uma maravilha, que o pecado é tudo de bom, mas a verdade não é, irmãos. O pecado é algo que vai te aprofundar cada vez mais. Por isso que tem pessoas que estão viciadas no cigarro, por isso que tem pessoas que estão viciadas nas drogas, viciadas em bebida alcoólica. Por quê? Porque elas sentem prazer nisso, elas sentem prazer em beber, elas sentem prazer em fumar. Mas no mundo espiritual elas estão pecando e nem sabem, meus irmãos. Por isso que elas não conseguem se afastar disso aí, né? Por isso que se a gente for ver no livro de João, mas agora no capítulo 8, versículo 34, diz assim: Jesus respondeu: digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Meu Deus, meus irmãos. Então vimos que o próprio Jesus Cristo, ele disse bem claro, não só apenas para os seus discípulos, mas também para a multidão que o seguia e acompanhava, que aquele que vive pecando é escravo do pecado. Por isso que tem pessoas que são escravas no cigarro, por isso que tem pessoas que são escravas na bebida, por isso que tem pessoas que são escravas na bebida alcoólica, por isso que tem pessoas que são escravas até mesmo na prostituição. Por quê? Porque elas estão escravas no pecado. Elas estão escravas do pecado. E o pecado, então, é algo que faz com que a pessoa se afaste cada vez mais de Deus, meus irmãos. Então, por isso que Jesus, ele disse bem claro que todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Meu Deus, meus irmãos, para te ver como Jesus realmente, ele é a verdade, o caminho e a vida, porque ele está dando um alerta que todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Então, por isso que se a pessoa, ela gosta de fumar um cigarro, me desculpa, meus irmãos, ela está sendo escrava do cigarro. Se a pessoa gosta de beber final de semana, me desculpa, meus irmãos, mas ela está sendo escravo ou escrava da bebida alcoólica. Se a pessoa gosta de cheirar uma cocaína, meus irmãos, me desculpa, mas ela está sendo escrava da cocaína. Se a pessoa gosta de fumar uma maconha, me desculpa, meus irmãos, mas a pessoa está sendo escrava da maconha. E isso, então, para Deus, tudo é pecado.
E quem bota vício nas pessoas é Satanás. Por quê? Porque Satanás, ele quer ver a criação de Deus se aprofundar, meus irmãos. Porque tu acha que Satanás quer que nós vamos para o céu? É claro que não. O diabo não quer que nós vamos para o céu. Ele quer que nós vamos para o inferno. Mas, por mais que Satanás faz de tudo para a gente ir para o inferno, existe um Deus. Existe um Deus que enviou seu Filho unigênito, que foi Jesus Cristo, para morrer por mim e por você na cruz do Calvário, para nos libertar do pecado. Oh, glória! Então, meus irmãos, por isso que a igreja fala que Jesus te ama, por isso que a igreja fala que Jesus liberta, que Jesus cura. Por quê? Porque Jesus, ele veio por mim e por você para morrer naquela cruz, para nos libertar do diabo e para nos libertar do pecado, meus irmãos. Oh, glória! Por isso que, se a gente for ver também no livro de João, mas agora no capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Oh, glória! Então, meus irmãos, quer ter a vida eterna com Deus? Então, aceite Jesus Cristo. Quer ter a vida eterna com Deus? Afaste do pecado e comece a obedecer a Jesus Cristo. Oh, glória! E comece a obedecer a palavra, meus irmãos. Porque se tu for obediente à palavra de Deus, tu vai se afastar do pecado. Se tu abrir o seu coração para Deus, tu vai se afastar do pecado. Então, por isso que nós somos a igreja, nós estamos aqui para anunciar isso, meus irmãos, que Jesus liberta, que Jesus cura e que Jesus faz tudo novo. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Glória a Deus.